Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos vocês que nesse momento está ao vivo na TV LGPD, no canal da Somax Group, acompanhando mais um evento, mais uma live que vai trazer muito conteúdo. E hoje estaremos trazendo um conteúdo um pouco que polêmico, né? Algumas pessoas às vezes chegam a nos questionar. E a LGPD, ela precisa ser utilizada e abordada nas organizações religiosas? É isso mesmo. Esse é um tema que nós iremos abordar na noite de hoje. Mas, antes de começarmos, gostaria de saber se o som, né, se o áudio está tudo certinho, está chegando da forma devida a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento, que vocês possam interagir com boa noite, com o hashtag Somax, um hashtag LGPD, um hashtag TV LGPD. Estamos aqui com o Antônio Gabriel. Muito boa noite, o Antônio. Seja muito bem-vindo. Camila Moura. Camila, boa noite, Camila. Tudo de bom para você, minha querida. Gilson Freitas está aqui ao vivo com a gente também assistindo. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Giovanni, meu querido. Cadê o Giovanni? Giovanni, meu querido. Boa noite, meu querido. Quanto tempo que a gente não se fala. Giovanni é um grande parceiro nosso, aluno aí de tantos cursos que a Somax já promoveu para poder ajudar a formar profissionais. Doutora Maria Angélica, boa noite, seja muito bem-vinda. A Karen também, boa noite, Karen. Vanessa também está ao vivo aqui com a gente. Vanessa, muito boa noite, obrigado pela sua presença. Reginaldo Rocha, muito legal. Bom, sabemos que o áudio está ok, né? O vídeo também está ok, então só falta agora você compartilhar essa live. Vai lá no YouTube, lá naquela opção de compartilhar, compartilha esse conteúdo para que o YouTube entenda e esse material, esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possíveis. Curta, inscreva-se no canal para que em todo o conteúdo que a TV LGPD, que a Somax Group estiver disponibilizando, você seja notificado. Grande abraço também para o nosso G20, né? O G20 Gestão e Privacidade. Galera do G20 aí em peso chegando aí para assistir a live, até porque estou aqui com os participantes que são do G20. É isso mesmo, um time de fera, um time de peso que vai estar falando sobre um tema muito relevante. Vou começar chamando uma das profissionais que eu admiro muito. Nós já participamos de alguns eventos, treinamentos, inclusive no último LGPD Connect, promovido pela Associação Nacional de Profissionais de Proteção e Privacidade de Dados, a ANPPD. Participamos juntos num painel com o nosso presidente, Davis Alves, que agora ele está no meio de uma live. Um grande abraço para você, Davis, que eu sei que você, às vezes, assiste a nossa live. Estamos falando dela, Dalva Azevedo. Seja muito bem-vinda, minha querida. Boa noite. Boa noite, Damião. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É sempre um prazer imenso estar contigo, meu amigo, nas lives, a gente podendo trocar um pouco de conhecimento e, é claro, aprender com os melhores. Legal, minha querida. A gente fica muito feliz e agradece sempre a sua presença, a sua participação. E a gente aprende muito, assim, não só pela tua facilidade de falar sobre o tema, como também de palestrar sobre o tema. Comigo também, aqui na noite de hoje, vou chamar também uma fera braba aí, um cara que, para mim, é uma das revelações, né? Uma das amizades aí que a gente teve no momento pandêmico, no momento que a LGPD começou a caminhar, ele que é do Espírito Santo também, da ANPPD. Estou falando do Pablo. Mestre Pablo, seja muito bem-vindo. Boa noite, meu querido. Ô, meu amigo mestre, quem dera, estou perto de 2 mestres que é Dalva, você. É um prazer, boa noite a todos, né? E realmente, assim, estar com vocês de novo é prazeroso demais. Vou aprender muito hoje com vocês. Legal, a gente que agradece, meu querido. Um grande abraço para você, feliz, seja muito bem-vinda.
E, por último, não menos importante, a fera braba que vem aí, né? A doutora Fabiana Medeiros. Doutora, seja muito bem-vindo. Boa noite, minha querida. Boa noite, Damião. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz e honrada em estar aqui com vocês participando mais uma vez. Legal. E falar desse tema de uma forma tão singular, né? Eu acredito, gente, não sei se tem, não sei se existe, mas eu não vi algum conteúdo em algum canal falando sobre esse tema, né? Não da forma que iremos abordar. Você já viu, Dalva, alguma live? Não, até busquei, né, para poder ver o que as pessoas estavam falando sobre o assunto, mas não encontrei nada a respeito. Hoje nós vamos colocar o dedinho aí em algumas situações que as pessoas pensam que não precisa, que não é necessário, e aí a gente vai sacudir um pouco essa área. Então, quer dizer que nós vamos debutar sobre o tema, doutora Fabiana, é isso mesmo? Com certeza. Vamos inaugurar aqui o tema, falar um pouquinho da importância. Eu acho que essa conscientização, que é o que a gente vem batendo nessa tecla já há um tempinho, vai fazer toda a diferença na hora das pessoas entenderem um pouquinho do que é o sigilo dentro da religião. Isso influencia muito. É isso mesmo, Babylon? É essa a tua impressão? Você não viu, não achou conteúdo de LGPD voltado para as organizações religiosas? É isso mesmo? Não, mas a maioria do material que eu achei por aí sempre trata como se fosse uma empresa comum, nada diferente realmente daquilo que a gente vai entrar hoje, que é realmente na ferida mesmo, entrar ali no ponto realmente onde nasce o dado dentro da organização religiosa e onde tem o fim dele, né? Que não é só na internet, né? Tem muito mais dado ali. Legal. Então, para a gente iniciar esse bate-papo, quero que vocês fiquem à vontade. Sinta-se em casa, no sofá de casa, a gente vai bater um papo muito gostoso, muito especial, os impactos da LGPD nas organizações religiosas. Então, para começar, eu já vou chamar aqui uma pergunta para a Dalva, né? Vamos perguntar a Dalva o seguinte: afinal, as instituições religiosas, né, as organizações religiosas, precisam realmente se adequar na LGPD? Porque isso é uma pergunta latente no meio. Não tem nem o que dizer a não ser sim. É essencial, elas devem, né? Obrigatoriamente. E aí todos os demais adjetivos que possa ter a parte afirmativa. Infelizmente, a gente ainda tem uma linha, né? E aí eu vou adentrar, de pensamentos, inclusive que causou algum burburinho, que eu acredito que a doutora depois vai falar um pouco mais a respeito, principalmente sobre a resolução número 2, tão falada da LPPD, causou um burburinho, que inclusive em uma visita de uma instituição religiosa que eu tive conversando com a vice-presidente, quando eu comecei a tocar no assunto, ela pegou e falou: não, a gente aqui não vai precisar não, saiu uma resolução aí que já somos dispensados de tudo. Eu falei: o quê? Eu falei: não é bem assim, não. Não, o jurídico já está cuidando disso, fique tranquila, não precisa se preocupar. Eu falei: como não se preocupar com tanta desinformação, né? Então, mas o real, Damião, e muito sério, até porque eu creio que cada um de nós aqui temos a nossa parte religiosa, né? E que nós também queremos que as nossas instituições se conscientizem, né, da importância, porque não se lida só com dados pessoais. As instituições religiosas lidam com dados sensíveis e que aí requer um cuidado dobrado. Não tem nem como fazer simplificação de adequação numa instituição religiosa, de tão delicado que é. Então, a resposta, não só podem, mas elas devem, todas, sem exceção.
É essa visão mesmo, Babylon? Sim, eu acho que é muito importante isso que a Dalva comentou, e eu acho que a instituição religiosa que tiver bem adequada, ela vai ter um diferencial. Porque quem vai a uma igreja ou uma organização religiosa quer ajuda, quer socorro. Ele busca alguma coisa para ele poder ter liberdade de falar de um sentimento, de um dado sensível, que pode ser uma doença, uma separação, um casamento, o que for, muito dado sensível. Então, aonde se sentir seguro, eu vou naquele local e eu sei que eu tenho segurança de passar aquela informação, não só para o líder daquela instituição religiosa, mas para outra pessoa, porque ele vai ter o cuidado comigo, com a minha informação. Ela vai nascer naquele local e vai morrer naquele local. Eu me sinto mais seguro. Eu vou procurar uma organização religiosa que tenha cuidado comigo. Eu posso me abrir mesmo. Eu preciso me abrir. Eu vou procurar a igreja porque eu quero socorro. Eu não ganho na lota e vou na igreja. Eu vou embora. Eu vou porque eu preciso de ajuda. Doutora Fabiana, precisa realmente se adequar? Com certeza. Eu estou aqui escutando eles falando e estou aqui pensando. Aquele trabalhador da casa que ainda não tem consciência, que eles estão achando que é uma lei, é só um papel que a instituição tem que fazer, mas que, na realidade, eles são os principais instrumentos da lei. Eles que vão fazer com que a lei funcione dentro da instituição religiosa. Fantástico. Então, fantástica eles têm que ter analogia. essa consciência. E eu estou aqui ouvindo, iniciando essa conversa com vocês e pensando aqui, poxa, se os trabalhadores não estão aqui interessados em saber o que é a lei, como que eles vão dar o suporte para a instituição que precisa estar adequada se eles sequer conhecem a lei ou os direitos deles mesmos, porque eles também são titulares? Realmente, né? Vou deixar aqui mais essa questão. Realmente, né? A gente vê que as pessoas ainda têm uma bússola, né? Muito confusa. E eu não sei se é muita informação equivocada ou o que é, né, a própria legislação. Né? E baseado nisso, e aí trazendo até para um escopo um pouco mais claro e conceitual daquilo que é realmente uma adequação de LGPD dentro das organizações religiosas, eu vou fazer uma pergunta para o Babylon agora. Né? Babylon, você se lembra da igreja que você foi batizado? E aí, uma outra pergunta acompanha. Será que ainda tem seus dados pessoais lá, Babylon? O que você acha disso? Rapaz, eu me lembro, eu tinha 13 anos, quando eu entrei, foi na Igreja Maranata, quando eu comecei, e eu não sei se tem ou não, porque é isso que é o que acontece hoje, que eu acho interessante. A empresa mudou, dividiu entre duas igrejas, e assim, hoje eu não sei se tem o dado ou não, se foi na igreja nova, na separação, se tem na antiga, eu não tenho essa informação. Eu sei que o dado nasceu quando eu entrei, e o dado morreu quando eu saí. O fim do tratamento do dado acaba ali. Então, eu entendo que a gestão religiosa tem que entender que eu comecei a tratar o dado e ela não pode mais tratar o dado no momento que eu saí. Ali é o fim do tratamento, eu não tenho vínculo mais com aquela instituição. Ou eu morri, eu saí, eu desliguei, eu não quero ir mais. Ali é o fim do tratamento. Então, a lei é clara, você tem o início e o fim. Você não pode tratar mais depois que você não tem mais vínculo com aquilo. Não tem ordem jurídica ou nada que convença você a tratar o dado. Então, essa é a parte mais importante que eu acho que acontece hoje em todas as igrejas. Até na igreja que eu estou hoje, eu acho que tem informação de gente de 30 anos, 40 anos, nem vivo mais tarde. Gente falecida, né? Inclusive. Gente falecida, né? E tem informação lá. Então, qual é o risco? Quanto mais informação, maior o risco. Então, para que ter esse dado? Você precisa daquela informação? Não precisa disso. Não é essa função da organização religiosa, ter essa informação ali guardada. Não precisa disso. A pessoa não tem mais vínculo com vocês. Cabe com dado. Eu fico imaginando aqui, e aí agora você comentando, me veio à mente aqui agora, né? Quando a gente fala de LGPD, a gente fala de medidas organizacionais. Fala em mapeamento de processo, né? Tabela de temporalidade. Olha que falta de maturidade na aplicação. Olha, se o Babylon não está mais na igreja, ou se um determinado membro parou de ir 1 ano, 2 anos,
tem que ter essa temporalidade para quê? Para excluir esses dados. E não tem. Né? Olha só que falta de maturidade. Doutora Fabiana, é isso mesmo? Você se lembra da igreja que você se batizou, por exemplo? Eu lembro. Foi a mesma igreja que meus pais se casaram. Quantos dados devem ter lá, então? Muitos. Você sabe que vocês falando agora, eu me lembrei de uma coisa. A doutora Camila Moura, que está aqui, ela é especialista em direito previdenciário, né? E na hora de fazer uma aposentadoria rural, por exemplo, e a gente precisa de documentos para comprovar que a pessoa... Provas sociais. Provas sociais. Exatamente. Você sabe que é uma coisa que a gente procura na igreja? Porque eles têm documentos de tantos anos que é um lugar que você vai achar certidão de casamento, certidão de nascimento, certidão de batismo, tem tudo lá. E é o documento que a gente utiliza no INSS. Quantos anos é o período que a gente tem que guardar esses documentos que será na igreja? Hein, Bárbara? Você que está aí falando do... Vou jogar a bola para você de novo. O que os advogados vão fazer sem os documentos da igreja? Fala para mim. Então, mas essa é a grande questão que eu acho interessante do estatuto, que está na própria dentro da igreja, né? De quando ele fala que tem que terminar o tratamento, e quando ele realmente tem uma base legal para guardar aquela informação. Né? Então, você teve uma base legal, guarda a informação, só que a quantidade de informação é muito grande. Ali você tem opção sexual, você tem se ele teve doença, se ele não teve doença, o que ele passou, se ele era casado ou não, se separou ou não. Então, assim, a Dalva comentou interessante que sobre você ter obrigações da LGPD ou não. Facilitou para a igreja? Facilitou, mas não tirou obrigação. Ela continua tendo que tomar cuidado com as informações. E o vazamento ali é verbal, não é só o digital, eu tenho aquele em papel. Várias pessoas, o modo de serviço é voluntário, então você tem gente olhando aquilo o tempo todo, gente acessando aquilo, passando de um para outro, celular, cada um tem o seu. Olha a quantidade de informação passando, e você devia ter matado essa informação há muito tempo. Não era para estar dentro daquela igreja, aquela informação, e ela está rodando, e vai passando, vai passando. Eu morro e ela continua lá com a gente. Então chegamos à conclusão que falta apenas processos. Olha só que coisa rica, né? O Bárbara falou que tem dado lá porque ele foi batizado na igreja. A Fabiana já falou que, inclusive, os pais dela, ou seja, então, já tem os dados dos pais da Fabiana. Olha só que loucura, porque eles foram casados. E quando a pessoa morre, também vai ter os dados da pessoa que morreu, porque vai lá celebrar a missa e tal. Olha só. E aí tem gente que fala que igreja não precisa se adequar na LGPD. Dalva, você se lembra da igreja que você se batizou, minha querida? Então, eu venho do contexto que eu já fui da igreja, né? E hoje eu sou espírita. Mas eu lembro da igreja que eu me batizei, sim, né? A família toda era de lá. Legal. E hoje o centro a qual eu estou, que tem todos os dados, tem alguns dados nossos, né? E alguns momentos a reflexão que eu sempre trago, né, para o pessoal, por ser um centro grande, não faço parte da equipe, por não ter realmente disponibilidade no momento, mas uma reflexão do que o Babylon me trouxe e que eu comecei a trazer para o pessoal será que realmente é necessário eu ter tantas informações de um membro da igreja? Ou do centro espírita, ou seja qual for a religião, por que eu tenho que declarar tanta coisa? Né? E aí, essa semana que passou, eu inclusive estava conversando com uma pessoa que a gente tem que lembrar também que as instituições religiosas, elas fazem muitos trabalhos sociais. E aí elas não estão só lidando com seus membros, porque a gente sabe que tem toda uma hierarquia dentro de todas as religiões, e aí tem os membros, tem apenas os frequentadores, e ainda tem aqueles que são auxiliados, e que às vezes nem é daquela religião, mas os dados deles estão lá. E aí Legal. Me questionavam, né, Dalva, agora falaram que eu não posso pegar mais nada da pessoa.
Nada, como é que a gente vai ajudar essa pessoa até se reintegrar? Eu falei, opa, calma lá, não é que você não possa pegar mais nada. Tem esse mito, né? Esse mito, não, que a LGPD agora complicou isso, tudo. Eu não posso pegar mais nada da pessoa, inclusive eu tenho que transformar a pessoa em números, eu tenho que fazer isso. Eu falei, gente, calma, não é assim. O grande detalhe é que as pessoas, às vezes, não têm esse senso, que aí eu vou trazer aqui do quê? Dessa visão de que eu posso pegar desde que eu tenha como justificar legalmente por que eu estou pegando aqueles dados. E aí, por quanto tempo eu vou manter aqueles dados? Né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Eu não tenho que sair rasgando tudo. Eu vivenciei um outro centro que nos procurou pedindo orientação. Dalva, já rasgamos tudo. Falei, como assim, gente? Não, rasgamos tudo. Eu falei, Jesus, por que vocês rasgaram? Não, porque falaram que a gente não pode ter mais nada. Eu falei, como vocês acabam com a história de vocês assim? A necessidade de você buscar se conscientizar. Você buscar realmente um profissional que seja de referência. Se eu não vou conseguir começar a me adequar agora, pelo menos eu vou ter uma conversa, uma reunião com um profissional que seja de referência para me dar um norte. Para avaliar realmente, né? Isso. E aí eu vou só abrir aqui um espaço rapidamente para dar um beijo, um abraço para minha amiga Andréia, que está nos assistindo, que é companheira de jornada aí, e é uma profissional que, mesmo não sendo da área nossa, da LGPD, mas tem levantado uma bandeira enorme para a LGPD, é da área de governança, tem consciência do papel da LGPD. E para vocês terem noção do trabalho da Andréia, vou abrir esse parênteses aqui que não tem como não falar. Ela lançou a empresa dela, mesmo sem ter dados pessoais nenhum, já fazendo a adequação. O nível... Privacy by design, né? O privacy by default. É isso aí. O nível de consciência dessa profissional e do que ela está fazendo com a empresa dela. Então, a gente tem orgulho, estou como DPO da empresa dela e é uma pessoa que a gente tem aí uma referência enorme. Então, vou aproveitar aqui que eu vi a mensagem dela aqui, aproveitar para mandar um abraço. Mas é isso, Damião, justamente, eu ainda penso que por mais que tenha tanto tempo a lei, né? A gente até falava um pouco antes nos bastidores que tem gente falando ainda, essa lei não vai pegar. Jesus, a lei já está na Constituição, já faz parte da Constituição, não é que não vai pegar, a lei já está aí. Como já pode pegou. Isso, né? Como exatamente. Mas ainda estamos precisando de um nível de conscientização muito grande, de onde formos, como diz o Damião, doutrinar as pessoas, né? Levar esse esclarecimento e não se calar, né? Não se calar realmente, porque você vê certas coisas em todos os lugares que você fica assim, opa, não é por aí. E não é por aí mesmo. Então, por favor, não rasguem todos os papéis. Legal. Não saem desfazendo de uma história, consultem um profissional de referência para poder ter um norte de adequação. Achei muito legal aí a sua fala, né? Obrigado pela participação, Andréia, que também está aí. E que bom, né, que existam pessoas que nasçam com a empresa, constituem empresas já com essa visão. Eu sempre falo, se você tem uma startup, por exemplo, se você vai abrir um negócio, cara, já abre um negócio adequado. É muito mais fácil, muito mais simples e menos burocrático, porque já implementa a privacidade na sua concepção, no conceito de organizacional. Então, sempre tudo vai ser mais fácil. Eu fiquei com essa pergunta aí do Antônio, que eu achei bem legal, e eu vou falar sobre ela. Sobre o que ele está perguntando. Fiquei com uma dúvida. Do ponto de vista de preservação da memória histórica de uma instituição, como fica? Existe alguma exceção? E aí eu vou falar para você, Antônio, enquanto os demais aí podem até acrescentar, né? Todo documento, existe um processo chamado tabela de temporalidade que eu faço dentro de toda a assessoria, né, prestada pela Somax, que é efetivamente pegar toda a parte documental, né, do negócio e colocar dentro dessa tabela de temporalidade. Só para vocês terem uma ideia,
Documento histórico, por exemplo, ele não pode ser destruído, né? Mas ele precisa ser comprovado que ele é histórico. Não tem aquele lance lá do Detran? O carro é histórico, né? Depois de XX anos não paga IPVA, depois de XX anos pode botar a placa preta, né? A placa de carro relíquia, de colecionador. Então é a mesma coisa. A documentação, esse documento, ele tem que ser comprovado que é um documento histórico, e aí tem uma série de atributos. É isso mesmo, o Pablo? Mas interessante, você comentou, uma coisa é o documento da instituição. Tem o estatuto, tem o que foi criado. Outra coisa é o dado da pessoa. Eu, como membro daquela instituição. Qual é o risco de você guardar um dado meu por muito tempo? Primeiro, a volatilidade do dado. A todo momento, a pessoa está mudando, ela cria um risco, um impacto. Eu estou doente, não estou doente, eu casei, eu não casei, eu batizei, eu não batizei, eu saí da igreja. Legal. Então, a todo momento está mudando. Então, o risco e o controle que a igreja tem que ter sobre esse dado é muito maior do que qualquer outra instituição, porque eu estou a todo momento mudando. E aí corre-se o risco, você guardar muito tempo essa informação, do vício de dado. Que simplesmente é qualquer informação imprecisa, equivocada e desatualizada sobre mim. Exatamente. Então, eu te disse, exclui o dado. Você correu o risco, não vou excluir. O seu dado se atualizou. Eu me separei. Em cartório, eu vou lá, eu tenho esse documento do cartório, mas dentro da instituição religiosa, eu não sou obrigado a ir lá e informar, olha, eu separei. Aquilo ali, para mim, é uma satisfação para a sociedade e para a minha família. Não a título de órgão. Simplesmente eu tenho um cartório para isso. Então, esse é o risco, Antônio, de você ter uma informação muito antiga. Ela está mudando. Ela tá se atualizando. Você atualizou isso? Você corre o risco de não ter feito nada, além de não ter excluído, ter desatualizado. Aí você tem dois problemas. É o princípio da qualidade dos dados, né? As pessoas esquecem de ir lá no artigo 6º e ver, olha, existe o princípio da qualidade dos dados. Aí vamos supor que você está na base de solteiro e aí lança uma campanha lá para um evento só para solteiro e você já casou. E aí você recebe esse convite no teu telefone e aí tua esposa pega. Olha o problema. Gente, não, o Damião é maluco, né? É absurdamente doido. Mas isso pode acontecer. E aí, sabe o que pode acontecer? Você incorrer numa sanção de violação da LGPD. Porque você tinha a guarda daquele dado, não atualizou aquele dado, ou seja, deixou de cumprir o que está descrito aqui no princípio da LGPD, no 5º princípio, que é a qualidade dos dados. Eu estou ficando maluco, doutora Fabiana? Não é isso mesmo? Não, é isso mesmo. Eu estava aqui pensando... O Babilão estava falando, a Dalva falou, eu falei assim, gente, cadê o princípio, né? O princípio tem que ser uma coisa primordial na hora de você realizar o processo de adequação e você inserir essas informações dentro da instituição ou de qualquer empresa, tem que ter muita conscientização. Então, você ter o dado adequado, ter a qualidade do dado, ter essas informações com relação... Por que as igrejas guardam tantas informações? Porque tem casamento com efeito civil também. Né? Você tem o casamento religioso com efeito civil, tudo junto e misturado, fica arquivado num livro específico. Tudo isso tem uma legislação. Então, você tem uma finalidade. Agora, se você tem um dado que não tem uma finalidade específica, você não tem um arquivo histórico, você não tem... você vai ter só excesso de dados. Então, você tem que analisar, por isso que a importância de você fazer todo o mapeamento, fazer todo aquele processo, inventário dos dados, trazendo as informações do que é cada dado, para que ele serve, qual a finalidade de cada um, fica mais fácil de você organizar a instituição, que nem a Dalva falou assim, eu sou espírita, eu também. Tá? Então, quando você chega numa instituição e eu vou lá estudar, e eles mandam aquilo para uma central, e aquilo volta no final do ano. Então, assim, são dados nossos que vão para um lado, vão para o outro, mas quem vai manusear esses dados? Foi a pergunta que eu fiz quando eu fui fazer o questionário e entender o fluxo dos dados. Eu falei, gente, eu preciso entender para onde ele vai, de que forma ele vai, para eu conseguir enquadrar ele em algum lugar. Qual a finalidade desse dado, do meu nome, a data de nascimento? Qual é o outro dado que você precisa? Para quem vai esse dado? Qual o motivo real?
Além de saber para onde que ele vai, tem muitas pessoas que às vezes não atentam, porque já está tão... Assim, eu acho que é muito natural. Você chega num lugar, as pessoas pedem, dá teu nome, teu CPF, né, endereço, CEP e telefone. Isso é cultural, realmente. E aí, como a sua colocação, doutora Fabiana, de falar assim, não, eu frequento uma organização religiosa que atende pessoas no estilo de consulta, no estilo de mentoria, no estilo de orientação. E aí, só para que as pessoas que estejam nos assistindo nesse momento, que não congrega da mesma religião que a sua, só para que elas saibam quais são os dados que, quando a pessoa chega lá para se consultar, são solicitados, por exemplo. Dá um overview aí, só para a galera ficar. Normalmente, quando você vai fazer um tratamento, eles pedem o nome, a data de nascimento, porque eles falam que vou dar uma explicação espiritual aqui, né? Né, Dalma? A parte espiritual, para te identificar, o que ela utiliza? O seu nome e a sua data de nascimento. Certo. Para você fazer um transporte, uma oração, você pede o quê? O endereço. Mas isso são momentos e etapas diferentes. Então, isso também tem que ser colocado na hora de você fazer o mapeamento. Isso também tem que ser colocado na hora de você fazer qual a finalidade, qual é o momento correto de utilizar aquele dado. Aí ele vira para você e fala assim, mas o que você veio tratar? O que você veio pedir de ajuda? Eu estou com uma doença X. Pronto, virou dado sensível, é dado de saúde. Dado de saúde, dado sensível. Aí dá aquela palpitação na gente, né? Porque você fala assim, olha, quem está naquela sala precisa ter uma consciência maior da LGPD e saber que aquela informação é sigilosa. Talvez, é o que a gente estava conversando, né? Um pouco antes, até com o Pablo. Eu falei assim, a pessoa não coloca mais na ficha qual é o problema, fala, dado de saúde, tratamento de saúde. Ponto. E não coloca o que é. A pessoa quiser falar, ela vai falar lá na sala, na hora que ela estiver passando na orientação com o mensageiro, na hora que ela estiver na sala tomando passe. Já está dando a cereja do bolo aí, já está dando a dica, né? Já dei a dica. Porque não tem como. Você vai numa instituição religiosa que tem aqueles livros, você coloca o nome da pessoa e pede a prece para a pessoa. Pede oração, né? Legal. Pede oração. Tem dados. O que acontece com aquele livro depois? Quanto tempo aquilo fica ali? Quem descarta? Quem vai descartar? De que forma vai descartar? Está descartando da forma correta? Quem está manuseando, né? Os auxiliares, o pessoal que vai lá ajudar, que está praticando lá a sua caridade, dando seu auxílio, enfim. Quem vai descartar aqueles dados daquele livro? Tem o livro que tem as pessoas falecidas e tem o livro das pessoas que estão vivas. E aí? Onde a gente coloca nesse inventário as informações? Quando tem uma enfermidade, às vezes a pessoa coloca até do lado a enfermidade, né? Tem isso, tem gente que conta a vida, se você quer saber. Tem a caixinha de vibrações, a pessoa começa a relatar o problema, ela conta o problema num papel. E quando você fala para a pessoa assim, olha, não precisa colocar isso. Mas como é que ele vai saber? Mas ele não precisa saber, ele precisa saber que você existe, que você está ali, e você precisa de uma oração. A oração vai chegar até você naquilo que você acredita, dentro da sua fé. Não importa qual seja a religião, aí já é independente dela. Por isso, se você chegou a colocar o seu nome no livrinho na porta da instituição religiosa, qualquer um passa ali e coloca o nome no livro. É verdade. Então, se você está fazendo isso, você não precisa ficar escrevendo um livro do que você tem. Peça oração e dentro da sua cabeça, dentro do seu coração, você vai sentir aquilo que você precisa. Qual é o momento dessa oração? A oração é feita às 8 horas no dia tal. Então, naquele momento, pare para fazer a sua oração, naquele momento, naquela hora X, e pense naquilo que você precisa. E se você acredita, Deus, Jesus, o que for a sua crença, naquela força maior, legal, ela vai trazer para você aquela energia. Então, vamos facilitar para os terrenos
na legislação dos terrenos, Legal. facilitando na hora de colocar as informações de acordo com a LGPD. Tenha mais fé. Dando dica para as organizações religiosas e para os titulares de dados. Coloque o que é necessário. Essa é a tua visão também, Dalva? Então, é essa a minha visão também, mas aí eu adentro um pouco mais, não sei se é porque eu, dentro da minha instituição religiosa, dentro do Centro Espírita que eu sou participante, eu sou muito ativa, né? Então, eu dou aula, eu sou responsável por algumas coisas. Legal. Em vários setores, no setor de promoção social, onde a gente está ali atendendo as pessoas mais necessitadas, no dar aula mesmo, para poder estar conscientizando em outras áreas. E aí, assim, eu até entendo, e aí há um parênteses aqui na fala da doutora Fabiana, eu até entendo a necessidade, às vezes, o ser humano ele tem, nós enquanto fiéis, e aí eu vou sair da parte de PO e vou entrar como fiel, né? Que todos nós somos, né? Todos nós somos filhos de Deus, então nós temos essa ligação com Ele. Eu até entendo que, a depender do momento em que eu estou vivendo e passando, eu tenho aquela necessidade, enquanto ser humano, de colocar toda a minha vida e achar que Deus só vai estar sabendo por conta daquilo ali. Então, é algo muito pessoal. Eu acho que a grande situação não é o fiel estar colocando, é a instituição, como ela está se preparando para poder lidar com isso. Porque aí a gente não pode, de certa forma, enquanto filhos de Deus, começar, de repente, a nos delimitar. Eu acho que eu acho que na minha crença, Deus vai estar me ouvindo, Jesus vai estar me ouvindo, se eu colocar tudo. Agora eu vou ter que colocar nada, e aí Deus não vai mais me ouvir. Então, assim, eu acho que a grande pegada é o quê? Mas como as instituições estão se preparando, e aí eu vou trazer aqui na fala da doutora, no atendimento fraterno, que é o que a gente chama na religião espírita. Quando eu chego por um determinado problema, tem um atendente que vai me receber, eu vou falar o meu problema, eu vou deixar o meu nome, aí sim, nesse ponto, como as instituições estão preparando os seus formulários? Será que realmente é necessário eu assinalar tudo o que a pessoa foi ali e me colocou porque ela está precisando de ajuda? Será que eu preciso colocar todo o nome dela, eu enquanto atendente fraterno, ou eu posso colocar o primeiro e o último nome para tentar já começar ali uma pequena anonimização? Já está dando mais dicas aí. Gente. Exatamente. Olha, eu duvido com uma conscientização, uma adequação completa. Olha, eu duvido, gente, é só na TV LGPD. Você vai procurar o Jorge, alô Jorge Muniz, você que fala tanto de hotelaria, né? E ele fala, não, só tem evento de hotelaria falando de LGPD na hotelaria, né? Eu falando, e agora eu vou falar, Jorge, rompemos a barreira. Fizemos a Van Premier. Falar de religião e LGPD é aqui na TV LGPD, com esse time de feras aqui. Então, Damião, e aí é isso. É uma das coisas que, por exemplo, vou colocar aqui uma parte de indignação, né? Por que o pessoal da área religiosa e até outras áreas também, até mesmo de empresa, quer saber o ano que eu nasci? Eu quero te dar o parabéns. Jesus, pede o meu dia e o meu mês de nascimento. Para que quantas pessoas às vezes passam constrangimento porque tem dificuldade com essa situação de idade? Eu não tenho, mas eu já presenciei várias pessoas ficarem constrangidas porque tem que colocar o ano. Então, assim, é um momento da gente realmente rever o que nós fizemos uma vida inteira e que está aí na cara que não deu certo, algumas coisas ligadas a dados pessoais, e a gente rever, até mesmo para que os processos se tornem muito mais leves e principalmente seguros. Porque uma coisa é você entrar numa religião, seja na igreja a qual eu pertenci, seja no centro que eu recebo hoje, de repente ter uma pessoa lá e pegar a Dalva Neiva,
E não tem o meu nome do meio, os meus 2 nomes do meio, que é Dalva Maria de Azevedo, Dalva Neiva. Quem vai saber que sou eu? A data de aniversário é tal e tal. Quem vai saber que sou eu? Né? Então, assim, e realmente simplificar isso. Eu penso que o caminho é esse. Aí sim tem todo um trabalho, porque dentro de uma igreja, dentro de um centro espírita, dentro de qualquer local religioso, nós teremos vários departamentos. Né? Eu posso falar que eu já transitei muito bem dentro da igreja evangélica e eu hoje transito muito bem dentro do centro espírita. Então, eu sei como funcionam os dois. E aí terão vários departamentos. Algumas coisas vão funcionar muito similares. E aí a gente tem que aplicar da mesma forma. Porque justamente isso, eu estou lidando com um detalhe maior. O que eu acho mais, o que me preocupa mais, e que o Babylon falou isso lá no início, é que nós estamos lidando normalmente com a pessoa no momento mais sensível dela. Quando eu busco uma ajuda num centro, numa igreja, eu estou sensível. Então, o que me pedir, eu vou dar. Vai dar. Eu vou informar. O Babylon, tem essa colocação, não é uma pergunta, né? É uma colocação. Diogo Rossato está falando. Boa noite, Diogo. Seja bem-vindo. Obrigado pela sua participação. Boa noite. Vi algumas igrejas que estão recadastrando os fiéis, coletando várias informações, fazendo coleta de consentimento por meio da biometria, sem detalhar a finalidade, como contexto, etc. E aí depois ele fala, preocupante, não? É preocupante isso, Babylon? Eu vou concordar com ele, eu acho muito preocupante, porque a primeira coisa eu tenho que dizer qual a finalidade. Se eu pedir o consentimento dele, eu vou ter que botar qual a finalidade, eu tenho que colocar. Eu já tenho colocado isso, que antigamente as pessoas faziam aquela carta de transferência e tal. Não, cara, hoje faz um NDA. Se você é membro daquela região, faz um NDA, realmente você entender que o dado que você vai estar recebendo, você tem uma responsabilidade sobre ele. Dado biométrico. Aí vai ver o pior ainda, que as pessoas acham que biometria é só o dedão. Aí você tem a íris, batimento cardíaco, escrita, a fala, DNA. Então você tem um monte de coisa que é biometria, o que é pior ainda. Eu não coletaria essa informação. Eu acho que é desnecessário. Quanto mais informação, maior o risco. Como o Damião fala, não é o que vazar, se não existe. Então, eu não coletaria. O consentimento, sim, eu acho que é uma boa prática, porque hoje o seu membro pode estar ali, mas de repente ele pode sair, pode ter um desentendimento com o pastor ou com alguém e sair dali chateado e de repente vai lá e acaba denunciando a igreja para prejudicar mesmo. Tem pessoas que fazem Acontece. No dia a dia, seja na sua casa, no seu emprego, acontece isso. Então, acho que para você ter o consentimento, eu concordo, eu tenho aconselhado as igrejas a pedir o consentimento realmente para quem é membro, para quem não é, simplesmente está lá a informação. Agora, para quem é membro, eu acho interessante, sim, ter o consentimento dele, sim, tá? Sobre o que o Antônio está perguntando, sobre o culto online, eu acho interessante, algumas igrejas com quem eu já me perguntaram sobre isso, eles sempre, quando você entra ali, ele informa, olha, o nosso culto é online, ele é transmitido, então a pessoa, quando entra ali, ela já sabe que aquele culto vai ser gravado, vai estar disponível na internet. Qual é a finalidade dele? Somente aquele culto. Eu não vou usar aquela imagem para o culto para nada que seja a finalidade daquele culto. Somente isso. Geralmente quem grava isso... Tem muita gente, e aí, deixa só você contextualizar, mas assim, é porque tem gente que acha que o consentimento ele tem que ser lá no papel, preto no branco. Para todo mundo ali. Gente, que loucura é essa? Se você falar, eu aceito. Também é consentimento. Sim. Fazer assim, ó, legal, vou gravar, hein, ó, legal. Reunião, hoje em dia, quando você tem reunião na empresa, no trabalho, eu digo, olha, vou gravar essa reunião. Ok, eu posso tirar a imagem ou não, fica a critério, não me proíbe de nada. E geralmente quem está gravando, quem transmite o culto, geralmente ele dá foco mais em quem é membro da igreja. Ou quem está lá na frente, ou quem está ali distribuindo alguma coisa, ele sabe quem são as pessoas, né? Geralmente o visitante não vai lá na frente e fica ali de cara. Geralmente ele é mais constrangido, chega e fica ali atrás quietinho. Então, assim, não há essa necessidade, tá, Antônio? Mas, assim, a gente comunica, o culto é gravado e vai ser distribuído online na internet, vai estar disponível. Isso já é o consentimento dele, ele entendeu o que é isso? Aí eu não quero minha imagem. Então, cara, não tem como, né? O consentimento dele, ele entendeu o que está sendo gravado e vai ser transmitido, eu tenho consentimento. Eu só vou usar para aquilo, não tem nada demais, eu não vou usar para fazer propaganda, nem para arrecadar, o cliente, ou o que for. Para isso eu tenho os membros. Finalidade específica. Finalidade específica.
Olha que coisa legal aí que a Gabi está falando. Gabi, é exatamente isso a finalidade dessas lives, é trazer conscientização não só para os titulados, para as empresas, mas também para os profissionais. Olha só. Nossa, obrigado pela sua participação, Gabi. Há muitas possibilidades de atuação do profissional da LGPD nas instituições religiosas. Vocês concordam? Com certeza. Eu concordo e ainda vou dizer mais. Essa resolução que teve agora, que tirou um pouquinho de algumas obrigações, eu acho muito perigoso para a igreja. Por quê? Geralmente ela trabalha com caixa contado. Ela não tem muito fluxo de dinheiro sobrando. Mas no caso de uma auditoria do órgão, ela tem um problema, porque ela vai ter que arrumar profissional, arrumar as informações rápidas. Como fazer isso? Isso vai gerar um custo muito alto. Às vezes você querer economizar em alguns detalhes de não ter um profissional ali adequado, que eu acho que isso, a LGPD veio para isso, para as igrejas, para torná-las mais profissionais. Não dá simplesmente ter um cara, não é porque ele é voluntário que ele não tem que ser bom. Se eu vou botar um cara que mexe no Excel, que ele mexe no Excel. Se eu mexer no computador, que ele mexe realmente no computador. Não dá para ser porque ele é meu amigo, porque é voluntário. Não, eu vou realmente ser mais profissional. E o risco, se ela não tentar se adequar agora, é de uma hora de uma fiscalização. O custo vai ser muito maior, o impacto dela é muito maior, e podendo ir para a dívida ativa, porque aí piora tudo mesmo. Fabiana? Eu acho que tudo isso que eu falei, nós vamos terminar isso aqui com uma adequação completa. Mas, de qualquer forma, o importante é trazer aqui as informações. Gente, eu estou lendo os comentários aqui do YouTube, e com certeza, ainda bem, diz aqui o doutor Leandro, né, que não são todas as instituições que são dessa maneira. Lógico, a gente sabe que tem instituições, formas e tratamentos, e como que as pessoas tratam as outras, como elas cuidam dos dados das outras e qual o interesse de cada uma. Aquela que estiver, nós falamos aqui, o Babilão falou também, adequada, ela vai trazer segurança para aquela pessoa que está indo lá buscar um auxílio na instituição? Com certeza. Então, você vai passar a procurar, até a sua religião, uma instituição que já esteja adequada. Exato. Porque você tendo a consciência de que você é o titular de dados e que a sua igreja está pedindo o seu olerite para saber se o seu dízimo está correto, que foi esse o comentário que eu li aqui no chat, se ela está pedindo isso, mas ela está pedindo isso para quê? Qual a finalidade dentro da lei? Que é essa especificidade que a gente está trazendo aqui para vocês, enquadrar o trabalho realizado dentro da instituição na lei, nos princípios, nas bases, nas hipóteses de tratamento. Quais são as bases que a gente está utilizando para fazer essa coleta de informações? Para que eu preciso de uma biometria? Loucura, né? A biometria é o que você destrava o seu celular, por exemplo, do seu dedo, no banco. Então, são dados assim que são realmente muito sensíveis, que não vejo, né? Como o Babylon falou também, não vejo necessidade de uma instituição religiosa ter. A não ser que ele vá, funcionário, a pessoa que esteja cuidando do financeiro da instituição, que alguém é o responsável, está lá na ata, bonitinho, que ele é a parte do financeiro, ele que vai cuidar do banco, ele que vai fazer, e ele vai, de repente, ceder a biometria dele lá no banco. Mas dentro da instituição, não vejo finalidade. É interessante que eu acho assim, não é proibido ter o dado. Não. A questão é para que o dado? Você comentou da biometria do banco. Eu posso ter a biometria numa sala, realmente, onde tem os dados, onde estão os documentos. Eu posso ter, sim, uma porta ali dentro que tem a biometria, ok. Finalidade está ali já, o objetivo está ali já, eu posso ter. Agora, de uma pessoa que vai ali, um membro que está indo, que pode sair, para quê? Eu vou ter muita informação, além do dado sensível que eu já tenho dele, que ele é da igreja, da religião dele, já é um dado sensível, eu já tenho, vou gerando mais dados sensíveis, mais dados sensíveis, mais dados sensíveis. E se aquilo vazar, aí você comentou do dízimo. Com dízimo, eu sei se você é rico ou não, se eu for um bandido, eu posso saber quem eu posso sequestrar. Olha que perigo. Então, se esse dado vaza, para que essa informação, tanta informação, não, geralmente, eu não vou generalizar todos, as pessoas querem cobrar dinheiro, não querem saber se ele dá dízimo ou não.
Ponto. Aí vem o risco. E é onde eu falo que a LGPD já está há muitos anos aqui, há 2000 anos atrás, quando o Cristo escreveu a Bíblia, que diz cuidado com a língua. Então, eu já disse, cuidado com as pessoas que estão ali com você. Tenha cuidado com elas, com aquela informação. E eu só peguei agora e criei uma lei. Ele foi criou uma lei e agora disse, olha, agora você vai pagar. É isso. Dalva, olha só, ouvindo um Babylon falar sobre isso, e aí me chegou aqui uma situação, né? O dado é dado, a informação é informação, e o dado pessoal ele pode ser fornecido de diversas formas. A própria lei, no artigo 1º, ela diz que ela veio regulamentar os procedimentos de tratamento de dados, né? Inclusive nos meios digitais. Então, quando ele fala dados ali, pode estar escrito numa pedra, pode estar escrito no celular, numa folha de papel, no chão, na areia da praia. É dado, né? E aí, quando você vai para a igreja, né, a igreja católica, por exemplo, que tem a parte do confessionário lá, o padre, você vai fornecer dado verbal para ele, né? Deve ser levado em consideração. Esse padre precisa ter um treinamento sobre LGPD. Gente, o padre é um operador de dados ali, né, cara? Sim. E ele precisa ser treinado, precisa entender de LGPD. É isso mesmo que a gente está falando no nível mais claro. É isso mesmo, Dalva? Então, nessa parte eu não vou poder opinar muito, porque da Igreja Católica eu não conheço muito. Contudo, porém, todavia, todos os envolvidos na instituição que estão trabalhando diretamente, do pastor ao padre, ao diácono, ao pessoal que trabalha na tesouraria, todos têm que passar, né? Todos têm que desenvolver a conscientização, né? Absolutamente todos. Se eu tenho contato com dados pessoais, eu preciso passar. Seja ele verbal, seja ele em papel, seja ele como os 10 mandamentos na pedra, eu preciso ter. Exato. Exatamente. Eu preciso saber lidar. Agora, eu queria puxar aqui algo que o Babylon falou, que é muito pontual e que eu acho muito importante, que na semana passada eu falei para uma instituição religiosa de grande porte que me procurou aqui. Né? A conscientização de que as igrejas de grande porte, as instituições de grande porte, elas precisam, até entendo uma instituição pequenininha, que ela fale assim, será que a gente pode ver com um DPO que é frequentador, então alguém para poder nos auxiliar e fazer de forma, vamos dizer assim, voluntária esse serviço? Ok, até entendo, porque realmente a gente conhece a realidade de instituições, gente que às vezes é quase familiar. E aí ele ter disposição para poder pagar uma boa adequação, eu até entendo. Agora, uma instituição de grande porte, concordo em número, gênero e grau com o Babylon, que ela tem que passar a ter a consciência de disponibilizar a mesma verba que ela disponibiliza para uma reforma, a mesma verba que ela disponibiliza para certas ações, agora ela vai precisar passar a ter para um DPO, para fazer uma adequação profissional. Por quê? Porque não tem jeito. Uma instituição de grande porte, eu estou aqui em Brasília, eu moro perto de uma avenida onde é chamada L2, né? L2 Sul. A maioria das instituições de centros espíritas, as igrejas evangélicas e católicas, elas são enormes. São membros, o mínimo que você vai ter ali de membros são em torno de 10, 15 mil pessoas. Vixe. Então, assim, como é que você vai querer montar algo voluntário para adequar, sendo que você vai ter, às vezes, 5, 10 departamentos lá dentro? Não dá. Não dá. Não dá, é algo assim, porque não é que eu vou dizer por mim. Eu sou uma pessoa, quando eu me comprometo voluntariamente, eu ajo da mesma forma que quando eu sou contratada. Só que, para uma instituição desse nível, é muita coisa que você vai estar lidando. Então, você vai estar fingindo que você está adequando a sua instituição.
Porque por mais que você monte um grupo para poder trabalhar, você não vai conseguir ter a qualidade que um DPO, uma equipe realmente contratada, comprometida, vai conseguir trazer para a sua instituição. E aí eu concordo em número, gênero e grau com o Babylon. É preciso levar isso a sério. Para quê? Para não passar pelo que ele falou. Poxa, amanhã depois leva uma sanção, o valor que você teria ali vai ser muito maior. De repente, o valor que você vai destinar vai se tornar irrisório. E aí você vai falar, o que você vai falar para os seus fiéis? Então, pois é, o valor que era para a gente dar para as instituições filantrópicas que a gente faz, o valor que era para poder estar fazendo isso, a gente vai ter que pagar de multa. Você quer ver uma coisa, Dalva? 90% dos dados dentro da igreja são dados sensíveis. Primeiro, a religião. Eu já sei. Minha opção sexual. Não estou falando, se eu não sou homossexual, eu tenho uma opção. Sou hétero, acabou. Criança, doença. Se eu sou, tem gente que lá tem sindicato, é afiliado a algum sindicato, algum político, alguma coisa. Imagina, que é que eu falei assim, uma senha quando vaza, você corrige, troca a senha. Um dado sensível, minha doença quando vazou, eu não volto mais isso. O dano para aquela pessoa acabou. Eu passei uma informação de uma doença que eu estou com HIV e passo só isso para o meu pastor. Essa informação vazou de alguma forma. Acabou. A minha vida acabou. Eu não tenho como voltar e apagar e mudar a doença. Não, muda a doença. Gente, eu errei a doença. Era brincadeira. Não existe uma pegadinha do malandro. Acabou. Aquela informação vazou e agora eu tenho um órgão que vai em cima de vocês, porque eu vou me sentir muito chateado, muito triste, para dizer outras coisas, e eu vou denunciar a igreja. Isso pode acontecer. Dificilmente essa pessoa vai ficar nessa idade religiosa. E se ela souber que ela tem alguns direitos, ela pode buscar, e aí acabou. Depois que ela entrou, você falou, o dado e o prejuízo financeiro é enorme. Sim, e aí eu ainda complemento, Babylon, porque a gente vai ter um prejuízo para essa pessoa, e a doutora Fabiana vai poder falar até melhor do que eu já estou aí de intrometida entrando na área dela, mas eu vou ter um dano emocional, porque como a gente sempre tocou nós três, a gente está falando, quando a gente fala de religião, eu estou falando de algo muito precioso meu. Eu estou falando da minha fé. Eu estou falando de algo que vai me manter ali, às vezes, num direcionamento. Às vezes eu tenho momentos de depressão e é a minha fé que vai conseguir fazer ali com que eu siga, às vezes sem cometer um suicídio, às vezes sem cometer uma atrocidade. E aí, se o meu porto seguro, que normalmente, pelo menos o meu porto seguro é a minha religião. Primeiro é Jesus, mas Jesus está entrelaçado. É ali onde eu tenho o meu porto seguro. Então, se a minha religião me expõe dessa forma a qual eu estou ligada, em quem mais eu vou acreditar? Né? Aonde vai estar? Minha fé vai estar abalada. Eu, emocionalmente, vou estar muito mexida, não é? Não seria isso, doutora Fabiana? Estou entrando na sua área, mas, de certa forma, a gente vai estar entrar aqui na parte o dano psicológico. O dano psicológico, você vai entrar... Por exemplo, na perda de uma chance, me veio isso na minha cabeça agora. E, de repente, a pessoa está procurando uma ajuda, alguma coisa, e ela acaba encontrando um desequilíbrio ainda maior. Porque ela procurou uma ajuda para ter um amparo e ela acabou se suicidando. De repente, a família fala assim, eu quero uma indenização com base na própria LGPD, porque houve um incidente de proteção de dados, e ela ainda pode colocar essa questão da perda de uma chance para a pessoa. E aí você vai indenizar isso, como que a instituição vai fazer, ou qualquer outra instituição, ou qualquer outra empresa, quando você tiver que indenizar o titular de dados, ou indenizar a família porque houve um vazamento e por conta daquele incidente de proteção de dados, houve uma intercorrência ainda maior. Então, isso, juridicamente falando, a gente acaba buscando informações, obviamente, porque dentro da parte contenciosa a gente precisa de dados, de documentos, mas a lei também traz para nós que a obrigação da empresa me trazer, né? Daí nós vamos fazer a inversão do ônus da prova, porque eu tenho que fazer a prova negativa, que é a mais difícil de fazer dentro da parte jurídica. Porque a prova negativa,
ela é mais complexa de você trazer para um processo. Se você não tiver a adequação, o processo, o mapeamento, as informações, o que realmente aconteceu, como que aquele incidente ocorreu, você vai acabar tendo que indenizar. Então, tudo isso que a gente vem trazendo, eu vou falar de novo, é conscientização. Os advogados ainda não têm consciência de como eles podem utilizar a LGPD dentro de qualquer lugar, dentro de qualquer processo. Quem não é da área realmente tem uma dificuldade muito grande, não só de interpretar a lei, né, mas como também de entender que é necessário a ajuda de alguém da parte de tecnologia. Porque os advogados eles foram criados para atuar sozinhos. Isso é fato. No máximo, se associar com outros advogados. E aí, quando a gente traz uma lei que existe a necessidade da multidisciplinaridade, de entender de tecnologia, de entender de governança, o advogado fala assim, eu vou misturar com essa gentalha, né? Não misturo com essa gentalha. Eu sou advogado. Assim. Eu sou advogado, meu. Ó, eu sou advogado, ó. Aqui, ó, né? Né? Então tem aquela visão de que eu não posso me aproximar. E se ele não tiver essa humildade, com certeza vai falar muita besteira, vai indicar errado para os seus clientes, vai falar, foi como eu abri hoje a conversa, eu falando com vocês ali no backstage. Olha, chegou um cliente, o cara falou lá que não, isso aí a lei ainda está balançando ainda não pegou. Agora você vê o advogado de uma contabilidade. 2 profissionais que são, na verdade, eram para dar total segurança jurídica na operação de uma contabilidade. E, na verdade, está dando total segurança na operação. Deixa eu colocar uma pergunta aqui do Ivan, ele é advogado, e ele está falando sobre uma questão religiosa, né? Eu acho que... Boa noite. Por gentileza, me chamo Ivan, sou advogado de São Paulo, acerca das instituições de matriz africana. Em suas consultas de uso, retém as informações de do paciente, né? Das pessoas que estão lá se consultando. Acontece realmente, retém essas informações e o Ivan precisa sim ter ali um tratamento de dado. Não tem jeito, não tem como correr disso. Gente, o assunto é sério demais. As pessoas não têm noção, e aí, ouvindo o que vocês estavam falando, né, sobre a possibilidade, né, da pessoa ser curada, da pessoa ter um prolongamento de vida, uma oportunidade, de repente, de trabalho. Porque tem gente que está doente, aí invadindo até a área da doutora Fabiana, porque ela é da área do direito médico também. Então, existem pacientes, às vezes, que eles estão com uma determinada doença, mas que a falta de atividade, de trabalho, de valorização pessoal faz com que ele adoeça muito mais e a vida dele se acabe. E talvez uma informação como essa, né, de uma doença terminal, que ele vai lá, se confessa com o padre, se confessa com o pastor, se confessa com o obreiro, com o líder do grupo jovem, por exemplo, lá com alguém de uma organização religiosa, e essa informação vaza no ciclo, porque a gente sabe, né? A Dalva aí foi evangélica, ela sabe que, ou em qualquer religião, não falando mal dos evangélicos, mas numa sociedade religiosa, como numa sociedade em comum, existem pessoas, aqueles grupinhos que acabam comentando fatos dos outros. As pessoas gostam de falar dos outros. É assim, a pessoa às vezes não tem o que falar, o que ela vai fazer? Vamos falar do fulano, né? E aí acaba numa roda ali de conversa, vaza uma informação dessa. E aí a pessoa pode realmente chegar nisso. Ou ela perde a oportunidade. Olha, fulano está com soro positivo. Eu tenho amigos soro positivo, tenho
pessoas que têm câncer, amigos também que têm câncer, que se tratam, e nem por isso são discriminados e realizam atividades laborais como qualquer outra pessoa. Então, é muito grave, é muito sério o que a gente está trazendo aqui. A gente brinca e tudo. Não, que vamos ganhar dinheiro agora para poder adequar os terreiros né? Falando o português, claro, né? Vamos ganhar dinheiro adequando os terreiros de macumba, as igrejas católicas, os centros de umbanda, candomblé. A gente até brinca nesse aspecto, mas o que a gente está trazendo, está tentando trazer para vocês aqui, é a criticidade e a seriedade que é adequar as instituições religiosas. Então, Ivan, doutor Ivan, tem que haver, sim, né, não só uma conscientização, mas processos bem claros de como tratar esses dados. Pode falar, o Dalva. Pois como você estava falando, né, Damião, acho que vai ser algo que até o final da live eu vou bater aqui. A gente brinca, mas é sério. Quando a gente lida com a fé do outro, não sei se é porque eu sou, né? Eu sou uma pessoa que, como eu transitei por mais de uma religião, eu tenho um respeito muito grande, eu tenho um carinho muito grande, porque a minha família toda continua sendo evangélica. E eu tenho um respeito muito grande por todas as religiões, porque eu acredito, sim, que cada um está no caminho onde se identifica e se sente se levar a Deus. Então, se exatamente naquele bem mais precioso seu, que é a sua fé, você se sentir desprotegido, você vai passar a acreditar em quê? O nível de seriedade que é a adequação. Ou seja, e realmente acontece nos centros espíritas, acontece na religião evangélica, vai acontecer na católica, vai acontecer na Umbanda, os grupinhos. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Então, onde tiver o ser humano, a gente vai ter esse tipo de coisa ainda, né? A gente vai ter esse tipo de coisa. Mas a partir do momento que a gente tenha pessoas comprometidas, como nós, como aqueles que estão nos assistindo aqui, e começar a levar isso a sério e entender que uma brincadeira eu já vi, ninguém me contou. Eu já vi situações dentro da igreja evangélica da pessoa sair e falar que não ia acreditar em Deus, não ia acreditar em mais nada, porque a vida dela foi exposta. Uma pessoa que traiu no momento de fragilidade, traiu, né, a esposa, e aí foi se aconselhar com um membro da igreja e aquilo ali se espalhou. E aí a pessoa pegou e falou, agora eu não acredito em Deus, eu não acredito em religião nenhuma, para mim tudo não presta, eu não acredito em mais nada. Olha o impacto na vida daquele ser humano. E a pessoa estava começando, vamos dizer assim, a encaminhar ali com mais fé, tentando se transformar num ser humano melhor. E recebe uma pancada dessa. Então é muito sério, né? A gente, como você falou, a gente brinca, mas é muito sério porque talvez numa instituição bancária eu tenha um prejuízo financeiro, mas o banco vai ter que me restituir de certa forma. A empresa tal vai ter que me restituir de certa forma. Como é que a gente restitui a fé? Como é que a gente restitui a esperança? Como é que a gente restitui essa ligação maior com algo maior? Eu fico a me perguntar sobre isso, né? Como é que a gente... E é muito sério mesmo, porque você pode, de repente, acabar, assim, não literalmente, mas acabar mesmo com a vida da outra pessoa, você expondo a ela, fulano tem HIV positivo. É o quê? Como é que é? Sim, eu estava cuidando ali das fichas que eu fui jogar no sistema da instituição. Exatamente. E fulano, não sei não, ele andou aprontando. Quem somos nós para julgar a vida do outro? E principalmente expor nesse nível. Aí por isso que eu volto lá na minha primeira fase. Eu acho que, inclusive, as instituições religiosas estão na hora de rever. Como a doutora Fabiana falou, será que realmente é necessário pegar qual a doença que a pessoa tem? A pessoa está portando uma enfermidade, precisa de prece. Acabou. Acabou aquele período de prece, é desfazer mesmo, é dar um fim correto para ele.
Então, está na hora das instituições começarem a avaliar isso nas suas fichas. Qual a necessidade que eu tenho? Porque normalmente tem muita gente que é voluntária. Poxa, e cada um está num nível evolutivo, não tem jeito. Cada um está num nível de consciência. E aí, de repente, uma pessoa que ainda tem dificuldade com a maledicência, ela não vai aguentar e vai sair espalhando. O duro é que assim, Dalva, eu tô lendo, você está falando, eu estou lendo o chat. Eu estava até no mudo aqui, lendo o chat, prestando atenção na conversa. A maldade é uma coisa que parece que vem entranhada dentro do ser humano, né? Então, quando você fala, que o Ivan colocou uma complementação da pergunta dele, o Dr. Paulo colocou também aqui, com relação à repressão necessária, um processo educativo permanente. Isso é um processo evolutivo de educação permanente? Sim. E a LGPD, ela tem que ter treinamento constante. Não pense vocês que fizemos um processo de adequação, entregamos o processo que ali acabou. Não é isso. Aquele processo, por que o DPO é encarregado, é nomeado para cuidar dos dados da empresa? Esse é um processo contínuo. Então, aquele que quer investir, que nem a doutora colocou aqui, que ela quer fazer, quer saber dos cursos da Somax, recomendo, viu, doutora? Porque eu comecei no curso da Somax de TI, foi muito bom. E assim, tudo isso que eu trago, que a gente está aqui tentando trazer para vocês, é exatamente isso. Não essa conscientização, a gente está tentando plantar uma semente. Verdade. Mas essa semente, ela tem que germinar e ela vai crescer, vai virar um pé de feijão gigante monstruoso. Porque os dados, eles são ativos, eles estão vivos, eles estão em constante mudanças. Eles estão ali, os dados que não servem mais têm que ser descartados e os novos têm que ter espaço para entrar. Isso vai ser um trabalho constante. Essas fichas utilizadas dentro das instituições que têm os dados, quanto tempo fica aquilo ali? Tem uma caixinha de vibração. Quanto tempo aquele livro de vibração vai ficar ali exposto com aqueles nomes? Isso tem que ter um prazo de validade, tem que ter a regra de descarte. Então, todo esse treinamento, tudo isso que a gente está trazendo aqui para vocês, aqui para que vocês tenham a consciência de que vocês são titulares de dados, que vocês frequentam religiões, vocês frequentam a igreja de vocês, o culto de vocês, a missa, não importa. O que importa é você entender que se aquela pessoa maldosa, Ivan, que está falando ali, que está usando para o mal, ela não é uma pessoa que você tem que estar próximo. Porque se ele não está fazendo adequação da empresa, da igreja dele ou da instituição dele, ele realmente não está de boa fé. Ele está usando para maldade, então realmente as pessoas têm que ter... É complicado, mas tem que ter uma consciência de que se eu tenho uma lei para me proteger, por que eu não vou utilizá-la? Por que eu não vou procurar um lugar que eu tenho a plena convicção de que ali está realmente adequado? Eu comentei com eles agora há pouco, eu tenho uma planilha de cálculo que eu utilizo dentro de um pendrive. E hoje eu recebi um e-mail falando que esse pendrive agora não vai existir mais, que eu vou ter que usar na nuvem. Eu falei, mas por quê? Por qual motivo? Aí eu comecei a questionar, eu falei, aonde que está a LGPD nessa história? Então, questione a sua instituição. Você já está fazendo o processo de adequação? Vocês realmente estão cuidando dos meus dados? Eu tenho uma ficha. Quanto tempo essa ficha vai ficar aqui? A pessoa que está atendendo ali tem que saber responder. Eu vou numa loja trocar uma blusa, eu preciso do seu CPF. Mas qual finalidade você precisa do meu CPF? Só estou trocando uma blusa. O questionar, é o momento em que nós temos que questionar o que estão sendo feitos com os dados. Interessante você comentou aí. Interessante que você comentou aí como é que é a seriedade da LGPD. Para mim, a LGPD para a igreja é muito mais importante do que qualquer CNPJ. Primeiro, quantidade de dados sensíveis. Mas se você lida ali com dados verbais, físico, digital, e eu ainda tenho uma possibilidade de tratar um dado que é um perfil do usuário. Por exemplo, a igreja tem lá, você pode comprar um livro. Em cima do perfil de compra dele, eu posso determinar se ele tem uma doença ou não. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso.
Em cima do dízimo dele, tem que tomar cuidado se ele é rico ou não. Em cima de uma reza, você tem algumas igrejas que tem reza específica. Se é uma pessoa que está na cura de um câncer. Então, dependendo daquilo, eu tenho que tomar cuidado. Olha a quantidade de informação e de dado o tempo todo rodando, e está ali. Então, eu tenho aquele dado ali que eu posso tratar dele e reconhecer uma doença nele que não foi declarada. Olha também, cuidado, simplesmente para a compra de um livro dele. Opa, esse cara está com algum problema financeiro. Opa, está com alguma doença. Ué, eu estou tratando um dado dele. O tratamento de dados não é só o vazamento, é eu pegar, é eu olhar, é eu organizar, classificar. Eu estou ali dentro, eu estou tratando o dado pessoal a todo momento. Então, na igreja, aí vem a boa-fé, né? Você sabe o que tem que ser feito, como tem que ser feito e por que tem que ser feito. Aí eu vou dizer, já é uma lei. Então, você vai ignorar uma lei, isso é um crime. Depois não vai querer chorar para Deus e dizer, Senhor, meu Deus, cara, peraí, existe uma lei. E vai querer culpar os outros, é culpar o adversário, né? Aí estou até imaginando, o adversário lá no céu fala, ei, não tem nada a ver com isso não. A lei estava lá, ele não seguiu, ó, eu estou fora. Não é comigo isso. Cara, a lei teria que ser seguida, é lei. Não tem como você dizer assim, não, você não paga imposto, não. É lei. Então, não vou pagar imposto. Aí é uma opção sua. Eu não vou seguir a lei, é uma opção sua. É uma opção que aquele que está ali à frente daquela instituição tem que tomar. Vou fazer ou não. O risco é seu. Aí vem a boa-fé. Primeiro, você não está tendo. A gente, depois de ouvir tanta mensagem, né, positivas, de que vai ficar tudo bem, e aí a pessoa, dentro de um trabalho de recuperação, a gente sempre espera realmente que as coisas fiquem bem. E aí, quando a gente recebe um bombardeio desse aqui, caramba, é necessário tomar cuidado, é necessário realmente ter profissionais adequados para poder me ajudar a adequar a minha instituição, né? E aí eu vou perguntar agora para o Babylon, se uma organização religiosa, seja ela qual for, né, até mesmo que o próprio doutor Ivan lá de São Paulo, um grande abraço para você, seja uma pessoa que está lá e joga búzios, por exemplo, né, mas que coleta ali informações, como ele mesmo disse. É um diferencial competitivo estar adequado na LGPD, buscar informação, melhorar os procedimentos de atendimento na instituição religiosa, Pablo? É realmente um diferencial? Sim, é um diferencial muito importante. Primeiro, o cuidado com o dado, com a informação minha. Eu sei que aquela instituição tem um carinho comigo. Eu vou ter paz e tranquilidade de passar a informação. Segundo, eu vou tornar aquela instituição religiosa mais profissional. Eu vou contratar, eu vou aceitar pessoas mais qualificadas. Não simplesmente porque é voluntariado. Não é porque eu quero estar ali, eu estou aqui disponível. Não. É trazer pessoas realmente comprometidas com a instituição. Seja com a informação, seja como tratar a informação, como levar a informação. Tudo isso é muito importante para quem estiver à frente. Como diz o pessoal, né? Quem sair na frente, bebe água limpa. A instituição religiosa que realmente vai preocupada com isso, ela está à frente. Porque eu sei que eu vou passar ali, vou entrar, não, estou seguro. É o que a Dava comentou. Eu falei, gente, eu vou na igreja porque eu preciso de ajuda. Então, eu quero ter essa paz e tranquilidade. Quem tiver essa tranquilidade, passar essa paz realmente para as pessoas, vão estar à frente, bem à frente. E quem souber tratar essas informações, digital, verbal, ou como for, ou um dado que você pode tratar e reconhecer a pessoa, vai estar à frente, vai estar muito à frente, porque o risco é menor. Ela sabe que ela pode passar a informação, ninguém vai passar essa informação para frente. E se um dia vazar, ela sabe tomar cuidado. Não, ela sabe, isso aqui vazou. Não, fica tranquilo. Só que vazou foi seu nome e seu telefone. O resto nós tiramos tudo, não precisamos nada disso. Biometria, não precisa de biometria sua doença não precisa disso. Pode ficar tranquilo. Aconteceu um vazamento, que pode acontecer, alguém saiu ou vazar, seja digital ou não, mas olha, fica tranquilo. Nenhuma informação sua sensível vazou. A gente não trata mais isso. Eu só trato aquilo que realmente é importante para você e para a minha igreja trabalhar, mais nada. Eu acho que é tudo muito delicado, né, Babino? A gente pega essas informações, pega os dados
e coloca na balança. Hoje nós estamos num momento de aprendizado da lei. Eu conversava com o Dr. Paulo, que está acompanhando a live também. Ele acompanhou uma outra live que eu fiz, ele falou, gente, esse assunto é difícil. Aí eu falei, não é difícil, a lei é complexa, no começo eu também achei difícil. A doutora Camila lia a lei, eu lia a lei, a gente trocava ideia, falava assim, meu Deus, o que quer dizer isso? Mas quando você para conversar e você entende que você tem a possibilidade de cuidar dos seus dados, do seu nome, do seu CPF, do seu endereço, do seu telefone, porque ele não é qualquer coisa no universo. Ele é seu nome, é o seu bem mais precioso. Já dizia o meu avô, né? O que você tem de mais precioso é o seu nome. Antigamente eles falavam porque você tinha que ter o nome limpo, né? Vamos lá falar de Código de Defesa do Consumidor. Tem que ter o nome limpo. Vamos ver o seu score. Vamos ver o score. Mas, enfim. E hoje a gente está parando para prestar atenção que o nosso nome está dentro de uma instituição religiosa. A minha certidão de batismo, se eu for lá na igreja e pedir, eles vão me fornecer uma declaração de batismo, porque eu fui batizada naquela igreja. Mas quais dados eles estão guardando? Até que ponto é necessário? Né? Então, a gente vai passar realmente a analisar isso, passar a verificar. Primeira coisa que a gente vai olhar hoje, que eu tenho observado, é as atas das empresas, porque a instituição religiosa tem um CNPJ. Então, quando você pega a documentação, às vezes nem a ata de reunião de assembleia para mudar a diretoria foi feita. A gente tem que começar atualizando a ata, fazendo uma reunião com os membros, atualizando as informações dali, porque ali já tem membro que nem está mais no local. Eu peguei uma instituição de candomblé, uma de kardecista, todas que eu fui olhar, a ata estava desatualizada. Então, você começa a ver o problema de uma outra, começando de um outro lugar, de um compliance. Do due diligence. Interessante, Fabiana, você comentou aí. Eu acho que as instituições religiosas estão a todo momento tratando de forma irregular. O que diz o artigo 44? O que é uma forma irregular? A forma como você realiza, o resultado, o risco. Nós já vimos aqui, biometria, dado que não sei o quê, ele já está irregular. E o que é uma violação? É o acesso não autorizado, uma perda, uma alteração, uma comunicação, uma difusão, uma exposição. Então, a todo momento, ela está cometendo um delito, a todo momento. Então, não brinca com o que é sério, porque está aí, a lei está aí, está explícita, o profissional está aí no mercado, é só buscar o profissional, então não adianta depois reclamar que você não sabia. Gente, está aí, a todo momento. É verdade. Dalva. Vou até aliviar um pouco, né, gente? Nós não estamos querendo fazer terror em ninguém. Vejam só. Porque quando vocês falavam, eu fui aqui mergulhando, eu falei, gente, tá quase parecendo um filme de terror, mas vamos aliviar. Não estamos fazendo terror em ninguém. Dalva, conscientização. A conscientização vem da dor. Isso. Infelizmente, a gente está lidando com a dor. É isso mesmo. Mas é necessário conscientizar. Isso é real. Seja onde for, é necessário conscientizar. Lembremos que todos nós somos CPFs. Lembremos que todos nós podemos estar expostos a essa situação. Né? Quem de nós não tem algo que a gente fale assim, isso eu não gostaria que fosse exposto? E muitas das vezes a gente, na nossa instituição religiosa, é o local que a gente tem mais confiança para expor. Porque são situações em que nós ainda estamos na ignorância, vamos dizer assim, eu não gosto de falar da maldade do ser humano, eu gosto de falar da ignorância. Né? Ainda está num nível de ignorância que ele está pecando por ignorância, porque ele ainda não encontrou a verdade ainda não libertou. Então, ele ainda está ali naquele processo de ignorância, mas no meu processo de ignorância eu tenho algo que eu penso, até mesmo por conta de crenças,
que é tão pecaminoso e na minha religião eu tenho coragem de me entregar, não é? Então, assim, na minha religião eu tenho coragem de ser eu, de me despir, porque ali eu estou na presença de algo para mim que é muito sagrado. Então, quando a gente traz isso, aí eu vou falar aqui para os pastores, para os padres, para os presidentes de casas espíritas, para os presidentes de casas de religiões afros e todas as demais religiões, né? Da mesma forma que você tem esse cuidado com a fé, de manter o seu fiel ali, com acesa a sua fé, saiba que a fé dele está ligado diretamente a quem ele é. Está ligado aos seus dados. Está ligado a tudo que ele entrega de mais sagrado. Então, não estamos aqui, nem eu, nem Babel, nem a doutora Fabiana, nem o Damião, vendendo nada. Estamos aqui justamente conscientizando. Procure alguém de sua confiança, um profissional realmente de sua confiança. E trate da mesma forma que você vê que quando o seu fiel chega, né, não muito bem, que precisa do acolhimento necessário para fortalecer, para se reintegrar, os dados deles estão indo junto. E precisa tanto quanto esse cuidado. Então, a gente vai lidar com ele da mesma forma. Então, quando eu estou abraçando o meu fiel, eu estou abraçando com ele os dados dele. E da mesma forma que eu preciso cuidar do meu fiel, eu preciso cuidar dos dados dele. Então, a realidade é exatamente essa. É necessário, eu vi alguém comentando aí, que é necessário termos mais lives dessa de conscientização, né? Focado nas instituições religiosas. Concordo. Porque muitas das vezes, e aí eu parabenizo imensamente o Damião e a Soulmax, que tiveram, assim, essa pegada, que tiveram esse despertar, que foi muito propício, porque nós estamos com muito foco nas empresas, e de repente não estávamos pensando em algo que é tão precioso para todos nós. Né? Então, posso só fazer o Damião colocou esse comentário do Davi, eu estou lendo aqui, ó. Eu achei. Lê para a gente, Damião, muito importante esse comentário dele. Obrigado, Davi. Penso que um dos grandes desafios da conscientização em torno da segurança e privacidade de dados é o entendimento de que os princípios da LGPD também devem fazer parte dos princípios pessoais. Fantástico. Perfeito, fantástico. Parabéns mesmo. Parabéns, ele pegou exatamente aquilo que a gente está falando desde o começo da live. Porque a lei traz formas de você cuidar, mas a conscientização da pessoa, do ser humano que está ali trabalhando, ela é muito maior. E é onde está a maior dificuldade de todos esses comentários aqui trazidos. Tem que ter a integridade, tem que ter a adequação, tem que ter o princípio, os princípios da lei, o princípio da moral. São muitos detalhes, eu achei esse comentário incrível. Desculpa, Dalva, eu acabei te cortando, mas... Nada, foi no ponto. Muito propício o comentário dele. Realmente fez uma ligação de tudo que a gente trouxe aqui, está trazendo, né? Temos mais perguntas, Damião? Eu estou aqui, já toda ansiosa. Não, é essa mesmo. Mas pode acrescentar aí, o Dalva, antes da gente ir para as perguntas finais. Sim, não, mas era exatamente isso. Eu acho que esse é o papel. E aí alguém falou da gente ter mais encontros como esse, né? E aí o Damião e a Soulmax, eu acho que vai ser muito, muito propício, porque nós precisamos mesmo. Nós precisamos levar, compartilhar, que estamos aqui, aqueles que estão aqui, pega o vídeo, pega o link, manda para o seu pastor, manda para o seu líder religioso, manda para os fiéis, compartilha e fala assim, eu estava vendo que não é só tão simples assim, olha o nível do que a gente está trabalhando, né? Olha o nível da nossa responsabilidade. Pastor, você já começou? Padre, você já começou?
presidente de casas espíritas, você já começou? Como é que está aí? O que está faltando? Né? Se é da área, se é de PO, o que a gente pode ajudar? Eu posso te indicar as empresas, eu posso te indicar profissionais, eu posso te indicar que você entre lá no site da NPPD, né, e filtre os profissionais que estão lá para você ver quem possa te ajudar. Então, assim, e isso é conscientização. Né? Eu acho que isso é conscientização. A gente pegar ao final aqui, a gente terminar, todo mundo pegar o link, compartilhar com a sua instituição religiosa, compartilhar nas suas redes e compartilhar com o seu grupo, né, religioso, para que cada vez mais essa conscientização, porque aí sim, eu acredito muito, Damião, que partindo, a gente trazendo essa chama também dentro da religião, da nossa religião, a gente vai conseguir alcançar até mais a conscientização, que ele vai falar, poxa, se a minha religião está fazendo... Faz sentido. Total sentido, Dalva. Total sentido. Total sentido. E aí eu vou começar a cobrar das nossas empresas. Total porque sentido, é tão sério cara. Que a minha religião está trazendo isso para mim. Opa, peraí. A gente faz o caminho inverso, na verdade, de conscientização. Isso. Faz total sentido. E aí, Dalva, sem querer tocar terror, a gente se alerta, né, que no artigo 52 da Lei Geral de Proteção de Dados estão previstas as sanções administrativas e sanções pecuniárias. Ressalto que uma das sanções administrativas é a proibição total das atividades de tratamento de dados. E aí a lei não fala se é CNPJ, CPF, tratou dados com finalidade comercial ou que haja remuneração dentro dessa atividade, ela precisa se adequar na LGPD. Agora, você imagina uma casa, um centro espírita, uma igreja, né, ter suas atividades paralisadas porque não deu a devida atenção à LGPD. Olha a seriedade do negócio e a criticidade e os dados sensíveis que transitam dentro das entidades, das instituições religiosas. E por falar, e aí eu vou até agradecer, antes da gente ir para a pergunta final, que é a cereja do bolo, falar em dados sensíveis, a gente está falando também de um mercado que é muito promissor, muito grande, e que eu digo poucas porque só existe um cara no Brasil que fala sobre esse mercado, o mercado de LGPD na hotelaria. E para falar, e para chamar, e para convidar você a participar de um super evento de LGPD na hotelaria, presencial, híbrido, na cidade maravilhosa de Fortaleza. Estou trazendo aqui o Jorge Muniz, que ele vai falar com todos nós. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Jorge. Boa noite, pessoal. Boa noite, Damião, Dalva, Babilon, Fabiane e a todos que estão aí nos assistindo. É sempre um prazer, né, poder estar participando aqui de um evento. A live estava muito boa, mas eu estou passando aqui para atrapalhar vocês rapidamente, pessoal. Primeiro, eu quero fazer um agradecimento público aqui pelo profissionalismo da empresa da Dalva, que fez um trabalho excelente aí para o nosso evento. Eu não tive tempo de fazer lá, mas então estou falando aqui ao vivo para quem está nos assistindo, quem vai nos assistir no futuro. Muito obrigado. Muito obrigado. Pessoal, vou compartilhar aqui. Pode, Damião, compartilhar a tela rapidamente para mim poder fazer? Claro, com certeza. Quero convidar todos os presentes a estarem conosco. Eu acho que eu estou com um problema aqui, Damião, porque está tremendo aqui embaixo da minha tela. Ficou nervoso, porque chegou assim em cima da hora. Chegou ao vivo, né, Jorge? E aí eu gosto de lançar esses desafios para que o cara tem que estar preparado, cara. Tem que estar preparado, Jorge. Não tem jeito, tem que estar preparado. Então, pessoal, né? Venho aqui humildemente convidar a todos vocês que estavam aqui participando dessa live maravilhosa aqui com nossos amigos, a estarem conosco, ou presencial ou online, no próximo dia 17 de março, onde nós vamos estar realizando o terceiro workshop de LGPD para o setor hoteleiro. Então, ou seja, o projeto Caminhos da LGPD na hotelaria já passou por Santa Catarina, já foi a Rio Grande do Norte, Natal, e agora nós estamos chegando lá em Fortaleza, e vocês são os nossos convidados especiais. Assim que terminar aqui essa live, não deixe de acessar
Caminhos da LGPD na hotelaria.com.br e garanta lá sua inscrição, aonde nós vamos baixar o sarrafo também de LGPD e conscientização para o setor de hotelaria. Então, temos um encontro marcado. Eu, se fosse vocês, eu não perderia, pessoal, porque são feras, tanto que vão estar presencial quanto híbrido também, porque os eventos que a gente realiza são eventos híbridos, então que fica o meu convite aí para todos estar conosco aí, participando de um evento sensacional. Cada edição não é, Damião, uma melhor do que a outra. Ô Jorge, você não falou em qual cidade especificamente, em qual hotel, qual é o dia e qual é o horário, Jorge. Fala aí, Jorge. As pessoas querem saber. Hotel Sonata de Iracema, lá na Praia de Meireles, ali em Iracema. A partir das 13 horas, já vamos estar lá com entrevistas exclusivas do Grupo G20, rodando filmes institucionais, e a partir das 14h30, no dia 17 de março, ao vivo, Jorge, Damião, Daniel Carnaúba, Cauã, o Breno, o Claudemir Queiroz, tem o Márcio Monteiros e muita gente boa lá para poder estar falando com a gente. Então, a grade está lá no link, né, Jorge? A pessoa clica ali no link para poder fazer a inscrição através do Caminhos da LGPD na hotelaria.com.br. Você vai lá, confere a grade. Dia 17, a partir das 13 horas, estaremos nesse encontro maravilhoso falando de LGPD no setor de hotelaria, no Hotel Sonata, na praia de Iracema. É isso, Jorge? Exatamente isso. E rapidamente, Damião, aqui estendendo aqui, se você aí que é de Brasília, de São Paulo, de qualquer lugar do Brasil, se quiser levar o projeto para a sua cidade, entre em contato conosco, que com certeza vai ser um prazer estar levando esse projeto pioneiro e exclusivo. Beleza, pessoal? Beleza, Jorge. Eu vou pedir para você nos acompanhar. Nós estamos praticamente aqui nos minutos finais. Eu vou só pedir aqui agora a participação de todos eles na pergunta final, que é a cereja do bolo, como eu prometi. Quem ficou até agora, quem está assistindo aí, nós temos 31 pessoas aqui ao vivo, né, na TV LGPD, o canal da Somax. E aí eu vou perguntar a Dalva. Dalva, uma dica prática de privacidade nas instituições religiosas. A pessoa que está assistindo nesse momento, ao vivo, a pessoa que vai assistir essa live no futuro, o que você poderia dizer como uma dica? Só uma, não dá muitas, não. Só uma. Para a hora que nós já falamos tantas, né? Que eu até me perdi. Vamos lá. Mas eu acho que uma das que eu mais gosto realmente, Damião, para a instituição para as instituições é começar a trabalhar a anonimização, né? Que aí a gente vai conseguir preservar em muitos fiéis. O trabalho, as instituições conseguirem, e aí a gente falou lá no início sobre isso, fazer o trabalho de anonimização vai ser muito importante na preservação aí junto aos seus fiéis. Beleza. O Babylon, uma dica aí? Ela falou que eu ia falar, né? Pô, acabou me matando aqui agora, né? Porque, só para completar o que ela falou, interessante, isso é uma coisinha muito fácil de fazer. No Excel você consegue fazer isso, desmembrando base de dados, base de informação com tudo e trabalhando com código. Muito fácil. Eu falei na minha frente, mas eu acho que um outro acesso é o controle de acesso. Diminui a quantidade de pessoas tendo acesso às informações. Também é um modo de segurança. Muito simples de conseguir. Fabiana? Eu vou voltar aqui ao ser humano. Treinamento, vambora. O ser humano é a peça principal de todo esse processo. De ter a conscientização de que precisa cumprir a lei e ter o sigilo e seguir todas essas regrinhas de anonimização, de divisão, de ter essa segmentação de acesso. Então, o ser humano é a pessoa que precisa entender o processo
e seguir o processo. Palavras finais, Dalva. Queridos, maravilhoso estar aqui com vocês. A gente se sente tão à vontade que a gente parece que está na sala de casa conversando, né? Então, assim, reunida com pessoas maravilhosas. Primeira vez que eu tive o prazer de estar aí com a doutora Fabiana. Foi muito bom estar com a senhora aqui no nosso bate-papo. Já tinha estado antes com o Babylon e com o Damião e com o Jorge também. São pessoas muito queridas minhas e que eu aprendo demais com eles e também aprendendo demais com a doutora Fabiana. Esperamos estar aí próximos novamente, marcando novas lives, estar batendo papo com todo mundo. E gratidão a todos que tiveram aí, tiraram o seu tempo para estar conosco, nos ouvindo, trocando conhecimento e nos acompanhando. Gratidão a Damião e a Somax mais uma vez pelo convite. Obrigado, Dalva. Babylon, palavras finais. Quero agradecer. Realmente eu estive com a Dalva e com você há um tempo atrás aí, e como evoluiu, né, com a presença da Fabiana e do Jorge, como é que mudou a visão. Nós tiramos a igreja e o terceiro setor da vala comum, que é o que todo mundo trata, proteção, antivírus, não, peraí, meu amigo, vamos mais fundo um pouquinho, vamos mergulhar um pouco mais, vamos entender um pouco mais, e hoje, pelo que eu vi hoje da conversa, hoje realmente a gente saiu assim, fomos bem mais fundo hoje, realmente, sem falar nada de TI, simplesmente da informação, do dado que está ali trafegando dia a dia, na pessoa, que está conversando, e como é que a gente já mergulhou e saiu da vala comum. Eu não vejo esse lugar nenhum, não é para desmerecer os outros, mas realmente essa live hoje foi totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver. Foi uma van premiere, como eu disse, o Jorge tem um orgulho danado de dizer que é o cara da hotelaria, né? Não, sou eu que falo de hotelaria. Agora eu quero ver, Jorge, você vê outra live falando sobre LGPD nas instituições religiosas, se não for aqui na TV. Exato. LGPD. Doutora Fabiana, palavras finais. Eu que quero agradecer estar aqui com vocês, com essas feras aqui da LGPD. Eu aprendo todos os dias com vocês. Eu fico muito feliz e agradeço muito a Deus essas oportunidades que eles nos dão. E eu acho que se estamos aqui, porque fomos merecedores delas, né? Então, essas horas, esses momentos são importantes. Eu quero agradecer vocês por todo esse bate-papo. Realmente, a instituição religiosa ela é um lugar que demanda muito cuidado, porque ela realmente mexe com sentimentos. Nós conseguimos, Babylon, falar sem falar de TI, que é muito difícil, porque a LGPD, que nem o Damião falou, é uma equipe multidisciplinar, então nós vamos trabalhar sempre em conjunto. Com certeza, esse bate-papo de trazer a consciência, aquela sementinha que eu falei, para as pessoas, que é o que eu deixei aqui de mensagem final, para elas entenderem que elas precisam, não é do TI, mas elas precisam internalizar dentro delas o sigilo, sim, a moral, o respeito ao próximo, ao limite do que é o que ela pode fazer, até o limite que ela pode, né? Que a gente fala assim, meu direito vai até onde começa o seu. Então, dentro da instituição, a gente tem esse limite também. E muito maior, porque nós temos dados sensíveis que passam em mão de algumas outras pessoas, não é só de uma pessoa. Você não está numa consulta médica, que o médico está colocando no prontuário e aquele vai ficar sigiloso entre você e o médico. Então, realmente é um assunto que temos que debater mais. Quero debater mais com vocês. Vamos trocar figurinhas e vamos trazer muito mais informações, porque quase que eu já estava fazendo a adequação completa aqui na live. Vamos. A pedido de vocês aí que participaram da live, agradeço a oportunidade de poder estar transmitindo diretamente aqui na TV LGPD. O assunto pertinente à religião, né, às instituições religiosas, né, e trazendo a LGPD como tema central e principal. Então, nós iremos trazer depois, de uma forma um pouco mais ampla, mais abrangente, novamente essa pauta, porque foi fantástica. E quem sabe
poderemos trazer mais especialistas, mais profissionais que também atuam no meio, transitam no meio, para poder trazer a efetividade no bate-papo. Gostaria de agradecer a todos vocês que palestraram aqui conosco, a você que assistiu à TV LGPD, e esse assunto, se você ainda não adequou a sua instituição, né, religiosa ou a sua empresa, com certeza poderemos te ajudar. É só falar com um de nossos profissionais palestrantes aqui de hotelaria, da área médica, da área de tecnologia, enfim, com certeza poderemos te ajudar. Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.